Aleluia, louvado seja o nome do Senhor que reina para sempre. Louvado seja Deus por tudo, por tudo, por tudo. Nós vamos falar hoje, quero compartilhar com você, que também não tem se conformado com muitas coisas que têm acontecido, né? Principalmente com mentiras, porque a palavra do Senhor já diz que a mentira é do diabo. E a gente sabe disso. Toda mentira vem do diabo, provém de Satanás. E quanta gente sofre por causa da mentira de um ou da mentira de outro. De alguma maneira sempre acaba sofrendo por causa desse ato maligno. E eu quero te perguntar, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever nesse momento, dá o seu like aí, que é muito importante para o canal, tá bom? Compartilhe esses vídeos, porque é para a obra do Senhor na face da terra, e lembrando que você não paga nada por isso e estará ajudando a obra de Deus. E nós vamos falar, nesse momento, quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque nós vemos muito isso acontecendo hoje, mas muitos não são punidos, né? Até o momento em que Deus quiser que seja assim. Nós vamos falar de Ananias e Safira. Você já deve ter ouvido falar sobre eles, sim, porque está registrado lá no livro de Atos, tá bom? Livro de Atos, capítulo 5, em diante. E aquele tempo, a igreja primitiva, queridos, amados e amadas do Senhor, porque é assim que nós chamamos vocês. É assim que eu sou de Deus, amada de Deus. E você que está aí do outro lado, você é amado e você também é amada de Deus. Independente da sua religião e independente de quem você é e do que você faz. Amados, todos nós somos por Deus. E ele já provou isso quando ele enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário por amor de você e de mim. Ananias e Safira, quando estão sendo relatados aqui no livro de Atos, eles viviam na época da igreja primitiva. E a igreja primitiva não tem nada a ver com as igrejas que nós vemos hoje. Tem muitas coisas que estamos assim longe de ser o que a igreja primitiva era. Muito longe. E a igreja primitiva, elas repartiam tudo que tinham uns com os outros, porque nenhum deles passavam falta de nada, porque um supria a necessidade do outro. Se um tivesse precisando de alguma coisa, o outro ia lá e supria de alguma maneira. Mas ninguém passava necessidade, porque um ajudava o outro de verdade. E era feito assim com todos. E aconteceu um fato que Ananias e Safira venderam uma propriedade deles. E tudo que era vendido ali na igreja primitiva, eles vinham, porque eles tinham muita comunhão, vinham e colocavam no altar, junto para os discípulos resolver o que fariam, como ia ser decidido a divisão daqueles bens, daqueles dinheiro, de tudo aquilo que estava ali para ser repartido entre os irmãos. Ananias e Safira resolveram então, quando venderam a propriedade, eles resolveram esconder uma parte do dinheiro. Sabe como que é? Deu aquele jeitinho, sabe, de esconder uma parte do dinheiro. E quando eles combinaram de chegar até os discípulos e falar que foi vendido por X, mas na verdade, aquela propriedade tinha sido vendida por Y, por muito mais. Amém? Vocês estão entendendo, né? Glória a Deus. E quando Ananias chegou e depositou ali o dinheiro, lá em Atos capítulo 5, versículo 3, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor que você vendeu? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria no teu poder também? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, Ananias, você mentiu a Deus. Foi isso que Pedro disse para ele. Então, naquele momento, não era mais Pedro falando com Ananias, era o Espírito Santo de Deus falando com Ananias. Porque Pedro não teria capacidade de saber que ele teria vendido a propriedade, veio colocar uma parte do dinheiro e escondido a outra parte. Só que ele já tinha combinado com a esposa dele, de que se alguém perguntasse a quantia, era para dizer que era aquele X quantia. Os dois estavam de comum acordo, dão para entender? E quantas pessoas hoje estão de comum acordo para fazer o mal para o outro? Estão de comum acordo para mentir? Estão de comum acordo para fingir? Estão de comum acordo sustentando algo que não é verdadeiro só para que possam ser beneficiados? Porque eles achavam, naquele momento, Ananias e Safiras, achavam que iam ser beneficiados, escondendo uma parte do dinheiro para eles. Só que do Espírito Santo ninguém esconde nada. Eles esqueceram essa parte. E aí, o que aconteceu com Ananias? Vamos ver lá juntos, no livro de Atos.
5, 6. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os que ouviam. Então eles não estavam sozinhos, tinha testemunhas ali. Ele caiu morto, porque ele mentiu. Aí o que aconteceu? Depois de 3 horas, diz a palavra de Deus, a mulher de Ananias também chegou no templo. E ela não sabia que o marido dela tinha morrido. Ela não sabia de nada. Ninguém falou para ela que o marido dela mentiu e que por ele ter mentido ele havia morrido. E que tinha até sido enterrado. Não falaram para ela. Então Pedro foi lá conversar com ela, está no versículo 8, se você quiser ver, perguntou para ela, Pedro, me diz, você vendeu por tanto aquela terra? E falou para ela a quantia que Ananias tinha falado. E ela respondeu, confirmando que sim. Ela teve a chance de falar, não, nós vendemos por outro tanto, mas resolvemos mentir, resolvemos esconder uma parte do dinheiro. Mas não fez isso. Ela falou, concordou com o marido e falou, sim, foi por essa parte, por esse tanto que nós vendemos. E aí, quando ela acabou de responder, tornou-lhe Pedro, diz a palavra lá no versículo 9, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido já foi sepultado, eles disseram. E eles também vão te levar, porque você está mentindo, quer dizer, você vai morrer também. Porque vocês entraram num acordo, e vocês não mentiram para os homens, não mentiram para mim, mentiram para o Espírito Santo de Deus. Foi para eles que você mentira. Foi para eles. E no mesmo instante, versículo 10, tá bom? No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. E sobreveio um grande temor sobre toda a igreja. Se hoje fosse assim, se toda pessoa que mentisse tivesse um fim trágico desse, eu acho que pensaria muitas vezes antes de mentir. Porque, só que tem uma coisa, embora não seja assim agora, né, não haja esse mentir e cair morto, o Espírito Santo continua no nosso meio. E o Espírito Santo manasturi, cadalabasturi, lamanai, duri, alalainá, suíca, manashida, labaraia. Minaná. O Espírito Santo de Deus ainda continua o mesmo. E quanta gente hoje está escondendo tantas coisas. E pensam que Deus é cego, surdo, mudo. Mas Deus não é. O Espírito Santo de Deus vê todas as coisas. E na hora propícia, pode ter certeza, a máscara vai cair. Porque tem muita gente vestindo máscara, usando máscaras aí. Usando máscaras até para enganar as pessoas de Deus. O povo de Deus. Para enganar aqueles que são fiéis. Porque aqueles discípulos eram fiéis. E eles foram lá e tentaram enganar eles, mas o Espírito Santo desmascarou, não deixou. E tem muita gente aqui sofrendo porque tem gente com máscara, se fingindo ser o que não é. E isso é até quando Deus permitir. Porque quando Deus decidir arrancar a máscara, querido, quando os escondidinhos começarem a aparecer, quando a sujeira do tapete for levantada, quando o Senhor resolver realmente trazer à tona aquilo que precisa trazer, para que o seu povo pare de ser prejudicado, porque tem muita gente, até mesmo ao nosso redor, do nosso lado, mentindo, descaradamente, como fizeram esses dois. Não que nós sejamos perfeitos, ninguém aqui é perfeito, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós temos que andar na verdade e viver essa verdade. E quando nós não fazemos isso, o Espírito Santo vem e mostra. Então, para você que está aí do outro lado da telinha, eu desejo de todo o meu coração que você não seja enganado, ludibriado, tá bom? Que você não seja enganado, que o Espírito Santo de Deus comece a tirar as máscaras daqueles que estão tentando te deixar lá atrás. Estão fazendo aqueles arrumados, bonitinho, longe de você, só para te deixar de lado, de escanteio, como se Deus não estivesse vendo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o Espírito Santo de Deus continua o mesmo e ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E pode ter certeza, aquelas pessoas que estão tentando te prejudicar, as máscaras vão cair. As máscaras vão cair uma a uma. Porque na hora certa o Senhor mesmo vai arrancar. Se elas não caírem, o Senhor arranca. Vai ser como naquele momento. A pessoa pode nem morrer, mas ela vai viver as consequências de ter mentido, sim. Principalmente se ela tentou enganar um servo de Deus.
Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa palavra é para você que tem sofrido com pessoas que são uma coisa na frente e outra coisa atrás. E depois vem como se nada tivesse acontecido. Te machucam, te ferem, mentem, fazem de tudo, até para te prejudicar. E acabam prejudicando não você, mas acabam prejudicando a obra do Senhor. E às vezes até você acaba se prejudicando você. E Deus está vendo todas essas coisas. Esse é o recado de Deus para você nesse momento. Se você estiver sendo perseguido por alguma coisa, alguém está se passando por santinho, por cordeiro, sendo que é lobo, não se preocupa não. O recado de Deus para você é esse: a máscara vai cair. Não vai durar muito tempo isso não. Pode ficar tranquilo. Porque o que não é de Deus, Ele mesmo arrebenta tudo. Ele mesmo acaba com tudo. Tá? Ele é Deus. Ele ainda continua sendo Deus. É só você confiar nele. Ó. Beijo no teu coração. Fique na paz de Cristo. Não esqueça. Deus é fiel o tempo todo. Nós é que não somos fiéis, mas Ele é fiel. Então, ó, compartilha esse vídeo. Dê seu like. Se inscreva no canal. E fica na paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E até sábado, em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Fica na paz de Cristo. Amém?